Olá, eu sou o pastor Davi Paniago e hoje vamos meditar sobre Tito, capítulo 1, versículo de número 5. O versículo nos diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Mais uma vez, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Primeira parte do versículo: por esta causa te deixei em Creta. Depois da sua primeira prisão em Roma, Paulo visitou a ilha de Creta, e quando partiu dessa ilha, ele deixou Tito para trás, a fim de completar a sua obra, organizar a igreja. A sua missão era designar presbíteros em cada cidade da famosa ilha de Creta. Sua posição eclesiástica em Creta, estou falando de Tito, era muito semelhante à posição de Timóteo em Éfeso. O firme e decidido Tito era a pessoa certa para trabalhar entre os cretenses pagãos. Tito era cooperador e amigo extremamente querido de Paulo e provavelmente um dos seus convertidos. Tito 1, verso 4. Embora tenha sido muito ativo na obra de Cristo, ele não é mencionado nenhuma vez em Atos dos Apóstolos, mas está presente em 2 Coríntios, em Gálatas, em 2ª Epístola de Timóteo e um pouco mais abrangente na própria Epístola de Tito. Ele acompanhou Paulo e Barnabé em sua visita a Jerusalém para discutir com os apóstolos e anciãos as obrigações do cristão em relação à lei mosaica. Gálatas 2, 1-4. Após essa missão, Paulo pediu que Tito fosse encontrá-lo em Nicópolis e provavelmente foi a partir dali que ele viajou para a vizinha Dalmácia. 2 Timóteo 4,10, está escrito: Tito foi para a Dalmácia. Segunda parte do versículo: para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Quando penso na construção do tabernáculo do deserto, fico impressionado em observar como Deus é ordeiro. Deus dá detalhes a Moisés de cada peça a ser construída, cada coluna, cada tecido, cada cor, e capacita Bezalel e Aholiabe para esta obra perfeita e bela em arquitetura. A igreja do Senhor também é uma construção edificada sobre o fundamento de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como o trabalho de Paulo era missionário, ele, com o intuito de disciplinar a igreja, as visitava sempre que podia. Porém, com o crescimento da aceitação do evangelho e suas prisões, Paulo começou a repartir essas responsabilidades com seus companheiros de viagem, visando a organização da liturgia e principalmente das doutrinas centrais da fé. Tito é comissionado a esta importante obra. Terceira parte do versículo: de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Apesar de Tito ser enviado a Creta, não seria a sua única missão. Ele ali permaneceria o tempo necessário para estabelecer presbíteros para que liderassem as igrejas em cada cidade que havia na ilha. Os presbíteros, sinônimos de bispos ou anciãos, eles seriam supervisores da igreja, supervisores de confiança de Tito e do apóstolo, a quem o apóstolo escreveria diretamente as suas epístolas para, a partir deles, passar para a igreja. E esses deveriam
ser coluna daquela igreja, responder por ela. Ficariam também com a responsabilidade de ser exemplo para os demais e trabalhar na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Eles deveriam possuir essas qualificações. Tito 1, 7-9. Convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então a obra, ela começa missionária, mas a partir da fé respondida em cada cidade, Paulo, o que ele fazia de primeira, por causa das suas prisões, ele agora é impedido. Então ele comissiona seus amigos de confiança, Tito e Timóteo, nesse caso Tito, para ir revisitar essas igrejas e lá na igreja eles elegerem presbíteros, para que esses presbíteros pudessem responder pela igreja e pudessem ser o elo de contato com o apóstolo, para que ali também se pregasse a doutrina dos apóstolos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.